Houve de facto alguma alteração do ponto de vista estatístico e nós, quando fazíamos a nossa abordagem, dizíamos que os dados que eram apresentados eram provisórios, porque o Centro de Coordenação Operacional da Comissão Provincial de Proteção Civil continua a trabalhar na recepção dos dados provenientes das Comissões Municipais de Proteção Civil, do Centro Integrado de Segurança Pública, bem também como da Sala Operativa do Comando Provincial de Luanda de Serviço de Proteção Civil. Gostaríamos aqui de dizer que, não obstante dos dados que iremos aqui apresentar, também continuam ainda a ser provisórios, porque amanhã iremos dar continuidade dos trabalhos, portanto é só olharmos para aqueles que foram os efeitos provocados pelas quedas pluviométricas. As equipas continuam ainda no terreno engajados no que diz respeito às ações de respostas. Passamos assim a dizer que temos o registro até esse preciso momento de um total de 5 mortos. Dessas 5 mortes, 2 ocorreram no município de Viana, onde foram vítimas 2 crianças, uma de 1 ano e 6 meses de vida e a outra de 8 anos de idade, em função do desabamento de 2 residências. No município de Belas temos o registro de 3 mortos, sendo 2 crianças de 5 e 8 anos de idade e uma cidadã de 24 anos de idade. Importa-nos aqui dizer que essas 3 vítimas foram em função ao arrasto das águas, tanto aqui dizer que houve um aumento substancial do nível das águas na rua. Essas águas acabaram por invadir as residências e assim a mesma foram arrastadas pela correnteza das águas. Relativamente ao gênero das vítimas, estamos aqui a dizer 3 do sexo masculino e 2 do sexo feminino, quanto às idades de 1 aos 24 anos de idade. Temos também aqui dizer que temos o registro, passo aqui a redundância, de um total de 2.537 habitações inundadas, 9 habitações desabadas, que teremos um total de 2.546 famílias afetadas. Se formos aqui a fazer o cálculo por pessoas, teremos um total de 12.730 pessoas afetadas pelas chuvas. 13 árvores caídas e 2 postos de transportes de média tensão igualmente caídos. Significa dizer que estes dados, Marcelina, conforme fizemos referência, poderão sofrer alguma alteração pelo facto das forças ainda estarem engajadas no terreno no que diz respeito ao levantamento dos dados. Há uma comissão a nível da Proteção Civil para acudir a estas famílias que estão agora ao relento? Bem, nós precisamos aqui olhar a Proteção Civil como um sistema no qual está engajado outros organismos do Estado. Significa dizer que não tem sido a primeira intervenção prestada nesse tipo de situações e, aliás, a província de Luanda tem um plano de ação e as comissões municipais muito têm feito para que possam prestar apoio às mesmas famílias. Gostaríamos, o que está a ser feito de concreto? Estamos aqui a falar, os apoios continuam a ser feitos, desde o processo de aquelas pessoas que de facto têm algumas residências afetadas, de facto têm sido desalojadas, umas voluntariamente vão abandonando esse espaço e se fazerem chegar a outros familiares, mas ainda assim não deixa de ser aqui uma responsabilidade por parte das comissões municipais de proteção civil prestarem apoio. Marcelina, só para repararmos que Sua Excelência Governador Provincial de Luanda, na qualidade de coordenador da Comissão Provincial, mostra-se solidário e de facto temos acompanhado o trabalho que tem feito diante das populações, onde tem tido contato direto com as comunidades, no sentido de verificar os reais problemas que existem. E para nós, Proteção Civil, de facto, essas chuvas já estavam previstas, segundo o INAMET, e também dar aqui uma nota positiva dos trabalhos preventivos que têm sido levados a cabo, desde o reperfilamento das bacias de retenção e contenção das águas pluviais, bem como o desassoreamento de algumas linhas, tem permitido com que se verifique um número reduzido em termos de danos causados pelas chuvas. Faustino Domingues, estamos a ver algumas imagens agora sobre a chuva. Os problemas continuam a ser os mesmos sempre que chove na capital do país. Não obstante os apelos que se têm feito às famílias para não construírem em zonas de risco, ainda assim continuam a proceder e há muitas residências já que correm o risco de desabar. O Serviço de Proteção Civil e Bombeiros tem estado a cautelar estas situações. De que forma? Bem, Marcelina, nós precisamos aqui olhar o seguinte: proteção civil somos todos nós.
Portanto, o cidadão deve se rever naquilo que diz respeito à proteção civil. E se acompanharmos os trabalhos que têm sido levados a cabo no âmbito do sistema de proteção civil, desde o processo de desalojamento de famílias que vivem em zonas caracterizadas como sendo de risco, e essas famílias são reassentadas para zonas seguras, ainda assim também aqui há um ato de negligência e insistência por parte de algumas pessoas em regressarem para as zonas de proveniência. Portanto, significa dizer que, não obstante de olharem para outros aspectos, devemos olhar para o bem-vida, que é a primeira coisa que deve ser salvaguardado. E muito esforço tem sido feito, de facto. Portanto, nós precisamos aqui repensarmos naquilo que têm sido as práticas que muitas vezes têm sido feitas. Outra situação também que nós temos verificado ainda é o facto das pessoas continuarem de forma insistente a construir nas linhas de passagem das águas. Portanto, precisamos aqui inverter essa consciência para que possamos aqui, passo a redundância, ter noção daquilo que são os reais riscos existentes a nível da província de Luanda. Os riscos estão aí, Marcelina, estão patentes. Agora, o que precisamos de facto é mitigá-los. Mitigá-los de que forma? Ganharmos uma consciência preventiva para que possamos aqui inverter o